Olá, o Conselho Federal de Psicologia e também o Conselho Regional aqui em Mato Grosso emitiram uma nota repudiando o veto do presidente da República ao projeto de lei que cria a necessidade de profissionais da psicologia e da assistência social nas escolas públicas. Essa é uma preocupação muito grande da categoria e sobre esse assunto nós vamos conversar hoje com a psicóloga e conselheira do CRP aqui de Mato Grosso, Vanessa Rosa. Vanessa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Vamos já de pronto explicar o porquê dessa preocupação. Esse projeto ele é até antigo, né, em tramitação lá no Congresso Nacional. Sim, sim. A gente tem a preocupação porque hoje dentro das políticas públicas a demanda para atendimento dos serviços de psicologia ela é gigantesca, né? Eu, por exemplo, atuo na política de assistência social. Então, assim, a gente já tem uma demanda enorme e as demandas da educação, elas acabam, né, repercutindo dentro da política de assistência social, assim também como repercute dentro da política de saúde. E são olhares diferentes, contextos diferentes e precisa ter o profissional em loco para estar fazendo um estudo mais aproximado daquele contexto, daquela realidade. Porque hoje o que a gente tem, né? Os encaminhamentos que são feitos para as outras políticas setoriais. Só que dentro das nossas políticas, por exemplo, eu que estou dentro da assistência, eu vou olhar este encaminhamento sobre um outro aspecto, né? Que é o aspecto social, né? Familiar e todo nesse sentido. A gente precisa de profissionais inseridos dentro da educação para que eles olhem, né, para esta demanda, né, da escola com o olhar da educação. Né, com o olhar do contexto escolar, o que esta escola também influencia no comportamento deste aluno, né, nessas demandas que estão sendo extravasadas para outras políticas públicas. O que a gente tem visto, assim, ouvido de muitos amigos e, né, pessoas que trabalham nas escolas, professores, é a preocupação com o aumento da violência, às vezes, escolar, um aumento muito grande da falta de respeito, da insubordinação de alunos dentro das escolas públicas. Vocês têm percebido isso? Essa desestrutura até familiar, ela tem gerado esse processo todo nas escolas, daí a necessidade de ter psicólogos? Então, é por isso que, né, é importante esse olhar do profissional da psicologia dentro das escolas, para que não se recaia só a culpabilização para cima da família, né? Porque quando a gente vai para a Constituição, a gente vê que tem as responsabilidades, né? Tem a responsabilidade familiar, tem a responsabilidade do Estado, enquanto política pública, desenvolver serviços para que a população seja atendida. Que a gente recai nas funções protetivas, né? A família tem função protetiva, mas o Estado, em contrapartida, né, o governo federal, ele também tem que fazer a sua parte no sentido de fortalecer essa função protetiva. Não só familiar, quanto escolar também, né? E hoje, dentro das escolas públicas, a gente tem essa deficiência de não entender o processo, porque mesmo a gente fazendo essa referência e contra-referência de assistência social com educação ou saúde com educação, a gente não está dentro, né, do sistema para entender com o olhar de dentro do sistema como é que isso está repercutindo no comportamento do aluno, na questão familiar deste aluno. E é uma questão até que a gente discute enquanto política de assistência social, porque a gente tem a questão das condicionalidades do Bolsa Família, né, que a falta na escola e tudo mais. E muitas vezes não é, essa ausência, essa falta na escola não é só uma questão familiar. É uma questão de poder público, é uma questão escolar também, entendeu? E o profissional lá dentro, ele poderia estar contribuindo, né, de estar fazendo essa ponte junto com as outras equipes, né, multidisciplinares, para a gente ter um olhar melhor. Hoje, como é que funciona? Existe disponível esse profissional para as escolas públicas para atender alunos ou existe só, por exemplo, na secretaria para atender o professor? Já existe algum trabalho, já que assim, a gente está na internet, as pessoas às vezes não conhecem, né, a estrutura. Como é que funciona hoje? Não tem. Não tem. Escola pública, não. E nem para os professores? Não. Para atendimento dos professores?
A nível de escola pública, não. A gente sabe que tem umas escolas particulares, né, que se preocupam, né, fazem esse investimento, né, no profissional para estar ali atendendo demandas, mas a nível de escola pública, não. O que tem hoje em dia são profissionais igual eu da assistência social ou da saúde, cobrindo esse buraco, né, essa lacuna do profissional que deveria estar na educação. E o que acontece? Muitas vezes a gente não consegue atender a demanda da educação, porque a gente tem prioridade nas nossas demandas, que são das nossas políticas públicas, entendeu? Muitas vezes a gente até escuta reclamação das escolas, né? Ah, mas por que vocês não atendem, né? A gente precisa muito de vocês aqui. E aí a gente chama, vocês não vêm, só que a gente também tem uma agenda para cumprir dentro da política, né, de assistência social, dentro da política de saúde, que muitas vezes a gente não está disponível, não está, entendeu? E aí tem essa lacuna. E quando é feito os encaminhamentos, principalmente para a saúde, né, principalmente a saúde recebe muito encaminhamento, é para fazer o atendimento clínico, né? Que é um acompanhamento individualizado daquele aluno, fora do ambiente da escola, num ambiente controlado, que, claro, né? Isso demanda mais tempo, né, de dedicação, né? O projeto de lei, né, é o 3.688 de 2000. O veto, a justificativa do veto foi que não apresentou um estudo de impacto orçamentário, né? Como seria, né, já que não existe hoje, como seria para implantar né, esse profissional, colocar esse profissional à disposição nas escolas públicas, Vanessa? Uma das questões que é colocada, pontuada na proposta, né, é que se faça, né, gradativamente, né, que as escolas tenham, né, a política pública da educação vai ter mais ou menos um ano para começar a implantar o serviço. Só que muitas vezes a pessoa lê aquilo lá e fala, daqui a um ano é obrigatório, todas as escolas no Brasil vão, né, automaticamente inserir o profissional. Não é, a partir de, tem até um ano para começar a implantar o serviço de psicologia. E aí as formas de organização, elas podem ser das mais diversas, né? Mas a gente sempre preza e preconiza pelo concurso público, né? Porque, querendo ou não, traz um profissional, dá estabilidade para esse profissional fazer um estudo a médio e a longo prazo dessa instituição, das questões. E aí, quando a gente fala dos impactos, né, financeiros e tudo mais, eu considero que é uma questão controversa, porque a gente precisa pensar, então, qual que são as prioridades deste governo, né? Se não dar essa atenção, né, fazer esse investimento, né, nos profissionais, tanto de psicologia quanto de serviço social, para estarem dentro das escolas, né, vindo a somar e trazer essa qualidade, né, de serviços. Se isso não é uma prioridade, então o que é prioridade, né, desse governo? Ainda, né, você citou o veto, e a outra justificativa é que não é do interesse público, né? Então, assim, não é do interesse público, e eu acabei de te falar que a gente recebe muita demanda, não só dos professores, como das secretarias de educação, quanto dos pais. A gente recebe essas demandas. Então, assim, não é do interesse público, não é do interesse de qual público. Entende? A gente precisa começar a se questionar. Então, que público é esse que não está interessado, né, no profissional de psicologia e de serviço social dentro das escolas, né? Porque se, em contrapartida, a gente que está na ponta, que está atuando nos serviços, a gente recebe, né, as demandas. Então, eu não vou saber te dizer, então, o que o presidente está querendo dizer quando ele fala que não é interesse público, né? Bom, esse projeto, ele vai retornar para o Congresso Nacional, né? Foi vetado pelo presidente, vai entrar em pauta no Congresso. O que vocês esperam? Vocês acreditam que conseguem reverter, né? Eu sei que existe uma mobilização nacional das categorias para tentar, mas você acredita numa reversão ao veto? Seria de extrema importância. De extrema importância uma reversão, porque, como você mesma citou anteriormente, a gente tem essa questão, né, da violência escolar, esse aumento, né,
que eles falam da indisciplina, disso e daquilo, e a gente mais do que precisa, né, da inserção desses profissionais lá dentro, porque a gente tem referencial teórico para estar atuando nessa demanda, né? O Conselho Federal de Psicologia lançou, inclusive, né, a nota técnica de referências técnicas para a atuação do profissional de psicologia dentro da educação. O Conselho de Serviço Social também tem o seu referencial teórico para essa atuação. E aí, assim, hoje é uma lacuna que a gente tem, entendeu? Então, é de extrema importância, né, que se reverta essa situação, principalmente para que a gente tenha esse olhar, né? Na verdade, assim, nem que haja aí um calendário, porque a gente sabe que tem que ser aprovado em orçamentária, com anos de antecedência para o exercício, né? Mas que haja, então, né, um cronograma para se fazer isso, médio prazo, talvez, né? Bom, exato. Vanessa, a gente agradece muito por você ter estado aqui conosco. Há mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar antes da gente encerrar? Não, é só realmente, né, reforçar e fazer um chamado também para a população, para que ela se mobilize e entenda, né, a importância desta situação, desse projeto de lei e o que isso vai repercutir, né, se não for aprovado, né, e o que acontece. Então, assim... Bom, o apoio da população é um grande reforço, né, que as pessoas possam aí, então, também apoiar, compartilhar e divulgar essa informação, né. Obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Nós conversamos com Vanessa Rosa, psicóloga e conselheira do Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso. E eu faço esse alerta então para você que é pai, mãe, professor, aluno, já foi, se você, né, você acompanhou aí essa entrevista, ajude a divulgar essa informação, haver aí uma mobilização quanto à defesa, né, defendendo a necessidade do profissional, do psicólogo, do assistente social nas escolas públicas. Então fica essa dica para você, a nossa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, nos sites da RDTV e RD News. Curta e compartilhe para a gente. Obrigada pela audiência, até a próxima.